Ivanise, quando eu tenho esse ramo intermediário ou esse diagonalis, a descendente anterior, ela continua percorrendo esse sulco até o ápice? Sim. Eu também tenho uma variação anatômica que, às vezes, a pessoa nasce com uma DA um pouco mais curtinha. E que, às vezes, um diagonal, que é dela mesmo, ele nasce enorme indo até o ápice. Algum deles, algum ramo tem que irrigar o diagonal, o ápice. Entendeu? É mais sobre, se, por exemplo, nasce do mesmo jeito. Nasceu com 3. Nasceu com 3. DA vai ter o diagonais e na DA eu vou ter diagonais também. Vai ter diagonais também, normalmente. E ali, Vou só diagonais, ele tem raminhos. A gente tem ramos desses ramos também? Não, é um sub-ramo do que... Porque ele já é um ramo, né? Ele já teoricamente já teria que ser um ramo. Que aquele nasceu como principal, está se achando, mas é só você, pronto, acabou. Você tem sub-ramos. Combinado? Então, quando eu tenho o tronco da coronária esquerda, trifurcado, meninos, eu tenho essa artéria aqui intermediária, que eu posso chamar de diagonalis ou de ramo intermediário. Certo? Vamos para a coronária direita. Então, até aqui a gente já estudou a maior parte de irrigação do ventrículo esquerdo, meninos. Lembra? Aqueles 80 e poucos %. Então, como eu falei, a coronária esquerda para a gente é muito mais importante que a coronária direita, mas a coronária direita não deixa de também fazer parte e irrigar uma parte desse ventrículo esquerdo, ok? Artéria coronária direita, meninos, a gente dá a sigla de ACD ou apenas CD, coronária direita. Certo? A coronária direita, ela vai percorrer o sulco atrioventricular do lado direito do coração, meninos. Então, a coronária direita, ela percorre esse sulco da mesma forma que a CX, ela percorre esse sulco em direção ao cruz corpus. E ela vem por esse lado aqui, direção ao cruz corpus. Que é essa parte aqui. Oi? Essa é boa. Ele já quer mudar lá a nomenclatura da anatomia, falando que não é mais fácil colocar circunflexa direita e circunflexa esquerda. Enfim, né? Então, a coronária direita, ela percorre esse sulco atrioventricular direito, ela tem algumas divisões que eu vou mostrar para vocês que, teoricamente, tem um deles aí que é, 2 deles que são bem importantes, mas que eles não causam um impacto tão grande quando eu falo de coronária esquerda, ok? Então, dentre esses ramos que a coronária direita tem, um deles que eu queria fazer uma pausa é na artéria do nosso sinusal. É a artéria que liga o nosso marca-passo biológico, que fica onde mesmo? Onde fica nosso sinusal? Átrio direito. Átrio direito, perfeito, meninos. Então, é da coronária direita que sai uma artéria que irriga lá o nosso marca-passo biológico, que é a artéria do nosso sinusal. E é por este motivo que não é infrequente acontecer de eu injetar contraste na minha coronária direita e o paciente fibrilar. E ele faz uma arritmia que chama assim, fibrilação ventricular. Olha que gracinha, tem tanta arritmia para ele fazer, mas ele gosta mesmo é da fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular é igual a parada, que é igual a choque. Ele sai com choque. Então, meninas, por este motivo que vocês vão ver quando vocês estiverem na hemodinâmica, que o desfibrilador, ele já fica com gel nas palmas. Porque quando eu injeto na coronária direita, dependendo da reação, da quantidade de contraste que se leva lá para o nosso sinusal e da reação do nosso sinusal, eu faço uma FV. E aí eu preciso realmente... Eu achei que você estivesse falando comigo. Ô, professora, nesse caso, então, se acontecer de houver uma lesão
né, na coronária tava direita, sabendo. pode ocasionar também uma arritmia? Pode, nossa, excelente a Tava pergunta no dela. momento bad É assim, vibes. meninos, Denise, eu não estou irrigando bem o nó sinusal. Eu posso ter uma arritmia decorrente de uma isquemia miocárdica? Perfeita pergunta, pode. Porque eu estou irrigando o nó sinusal. Lembra que toda estrutura precisa de oxigenação e perfusão? Mas eu Então, vim se treinar eu todos tenho os uma dias. lesão no ósseo da coronária direita, que eu não estou irrigando o nó, ele faz arritmia. Por isquemia. E aí, meninos, eu sempre brinco que hoje nas salas a gente tem o anestesista, certo? Então, precisa desfibrilar o paciente. Eu falo que hoje a gente tem uma estrutura boa, né? Porque hoje a gente tem um anestesista de um lado, aí tem o fellow, né? Que eles chamam o residente agora de fellow, né? Tá tão chique, menina. Tem o fellow do outro, e aí eu acho que, teoricamente, o enfermeiro está ficando mais fora da mesa, porque eu sou de uma época em que eu ficava o tempo todo na mesa, em todos os procedimentos. Entendeu? Não tinha, era o médico e eu. Quem circulava era o técnico de enfermagem. E aí eu sempre brinco que a gente fazia por femoral e eu não tinha o anestesista ali para todos os procedimentos. E aí chegou o momento que o Corém, ele proibiu o enfermeiro de desfibrilar o paciente. Vocês lembram disso? Agora nós já estamos voltando a ser inteligentes, que o Corém já está aprovando de novo, né? Então, quando fazia o ACLS, então eu fiz o ACLS numa fase em que a gente podia, né, checar o paciente, aí eu fiz o ACLS no segundo momento que o enfermeiro não podia, então eu podia até reconhecer o ritmo, mas chocar só o médico, virou um ato médico. Depois a Ivanise nunca mais fez o ACLS, porque ninguém precisa passar por aquela tormenta toda, né? Que vocês não me escutem, mas eu já tô velho, meus cabelos já estão brancos, ninguém merece. E aí eu brincava que na hemodinâmica era assim, a gente está totalmente no critério do Corém e do ACLS. Porque na minha hemodinâmica, nenhum enfermeiro desfibrila. Porque quem desfibrila é o técnico de enfermagem que está do lado de fora. Né? Então, imagina, a gente até sair da mesa, até dar volta, desfibrilar o paciente, não dá, né, meninos? Lembra que eu preciso fazer isso no menor tempo possível. Mas agora a gente já tem um anestesista, a gente já fica um pouquinho melhor, já tem o fellow, então o enfermeiro também, se precisar, pode fazer esse papel. Mas por quê, meninos? Porque minha artéria do nó sinusal fica na coronária direita. Então, o risco de uma arritmia na injeção de contraste na coronária direita é grande. A Ivanise Caso pode perguntar isso na prova? Pode. Por que o paciente faz arritmia quando eu injeto na coronária direita? Ok? Outro ramo que eu queria deixar claro, meninos, é o ramo que a gente chama de descendente posterior. O ramo descendente posterior, ele se bifurca, então a coronária direita, ela vai se bifurcar lá embaixo em ramo descendente posterior e ramo ventricular posterior. Lembra que eu falei que lá a gente tinha, na estrutura, a gente tinha as veias pulmonares, que a gente chamava de VP? Olha aqui o ramo ventricular posterior, que a gente também chama de VP, por isso que avaliem o contexto, ok? E a coronária direita, meninos, irriga a parede posterior e inferior do ventrículo esquerdo. Lembra que a parede aqui é um pouco menor, ok? Bom, só mostrar para vocês como que é a coronária esquerda. Então, vejam que a nossa imagem nem se compara à imagem da angiotomo, apesar de ser considerado um gold standard, ou seja, o padrão ouro para identificação de doença da artéria coronária, mas ainda vocês não tiram barato, tá? Porque a minha imagem ainda é feia. A imagem da cinecoronariografia ainda é feia, tá? E tudo em tons, 50 tons de cinza, né, Gustavo? Mas tudo bem. A angiotomo é tão linda, né? Parece tudo coloridinho, vermelho, amarelo, laranja. Ai, que chique. Um dia eu vou chegar lá, mas tudo bem. Imagina, um angiotomógrafo, você acredita que já teoricamente tem um tomógrafo acoplado num
um angiógrafo, mas ele ainda não faz essa imagem, né, bonita assim, mas tudo bem. Bom, então o que eu queria mostrar para vocês daqueles ramos, pessoal, essa aqui, sem vergonha, é a artéria do nó sinusal, bem sem vergonha, né? Que ela faz estrago, essa coisinha aqui, ó, ela faz estrago, menino, que quase não dá para ver. E ela gosta de fazer estrago. Antigamente, como eu falei para vocês, chegava a ser cômico, porque o paciente conversava conosco, né? Então, você falando, então, o que o senhor faz? Eu tenho uma fazenda. Aí o médico já estava na coronária direita, ele... Aí o menino ia lá, aí ele fazia... Com 5.000 cabeças de boi, ele voltava a falar, nossa, parece que eu tive um mal-estar. Fica tranquilo, o senhor só deu uma paradinha, mas voltou. Continua falando. E aí a gente teve um problema gigante, meninos, quando começou no hospital o time de resposta rápida. Porque o time de resposta rápida, que é o Código Azul, ele iniciou em várias unidades, né, que não tinham esse suporte para uma parada cardiorrespiratória. Então, o PA tinha o médico deles, lógico, tinha toda a estrutura para atender uma PCR. Eles colocaram a UTI também, né? O paciente já tem médico, já tem enfermagem, toda preparada para isso. Então, em toda a unidade de internação, mas não tinham colocado nem no centro cirúrgico, nem no centro obstétrico e nem na hemodinâmica, né? Inicialmente, porque pensava-se assim, puxa, tem o anestesista lá, enfim. E aí, era assim, eles só conseguiam ter noção das paradas que tinham nesses locais que tinham o Código Azul, o time de resposta rápida, que fazia lá um formulário, etc e tal, e, é lógico, esses locais que já estavam preparados. Então, a próxima etapa foi colocar na hemodinâmica. Foi uma briga, Gustavo. Foi uma briga, porque, na verdade, principalmente os cardiologistas, eles ficam bravos, porque eles acham que sabem atender sempre uma parada, né? E a gente sabe que isso não é verdade, que a cada, sei lá, 4 anos muda a diretriz. Então, a gente tinha alguns problemas, que apesar dele ser cardiologista, ele era um cardiologista que fez o ACLF há 15 anos atrás, eu nem sei se tinha ACLF, né? Há 15, 20 anos atrás. Então, muitas coisas chegavam a ser cômico, porque ele coloca aí 360 joules, mas o doutor é bifásico o negócio, ai meu Deus do céu! E ele falava, injeta aquilo, tá fazendo arritmia, oh meu Deus, mas sim, eu tenho um coron no carrinho. Então, mas eles ao mesmo tempo ficavam assim, poxa, como eu sou um cardiologista que eu não sei atender. Meninos, ele está em outra área. Eu tenho certeza que o cardiologista do PA, o cardiologista da UTI, o cardiologista da unidade coronariana, conhece todas, eles são obrigados, inclusive, a fazer esses... Oi, Paula? Paula, tá ligado o microfone. E eu tenho certeza que as áreas não sabem. Quem sabia que eu estou entendendo, vamos? Ela acabou de pedir. Não, chega até... Paula, tá ligado o microfone. Não, tem que deixar pegado. Tira aqui. Paula? Que outra? Não. Agora. Desculpa. Imagina, fica tranquila. E é exatamente o que o Gustavo falou, né? A gente precisa entender que, apesar de ser cardiologista, talvez o cardiologista do PA não saiba colocar o catéter ali na coronária direita ou na coronária esquerda. Então, cada um, mais uma vez, meninos, cada um no seu quadrado, né? E eu falo que um dia a enfermagem vai conseguir isso também. Porque a enfermagem da hemodinâmica não sabe tocar o PA. O PA tem uma atividade gigante na UTI. Manda o menino da UTI lá para a maternidade para você ver se ele não grita e surta. Manda o menino da onco para o CO. Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você tem descanso? Não, a gente não consegue entender nem de verdade o nosso papel, não é verdade? Então, com os médicos acontece a mesma coisa também. Realmente não tem essa habilidade, essa expertise. Então, primeiro teve uma atividade... Pode usar, eu reverso com ela. Até que a gente teve um evento na neuro. Eu tive uma lesão de carótida, que ia fazer uma angioplastia. Esse paciente entrou numa bradicardia, acabou parando, e o anestesista... Deixa eu limpar para você.
sozinho, junto com o enfermeiro da hemodinâmica, que teve que sair da mesa para ajudar. E aí ele olhava para o médico e falava assim, doutor, me ajuda aqui, vai massageando que eu entubo e faço não sei o quê. E aí o médico paralisou. O neuroradiologista intervencionista. O quê? Massageia? Mas ele Ele ficou, acho que mais estático do que o próprio paciente. E assim, ele precisa saber, explica para mim, o neuroradiologista intervencionista, mais uma vez eu volto nas palavras do Gustavo. Gente, entender tudo aquilo que é aquelas minhocas toda daquele cérebro, eu falo, meu Deus, precisam ser uns gênios mesmo, né? Cada um no seu quadrado. Então, desde esse dia, falou, vejam cardiologistas, talvez vocês não precisem, mas as outras pessoas precisam de ajuda. Então, a gente vai implementar o time de resposta rápida na hemodinâmica também. E aí, ele com BI, então tá bom. Então, cada vez que o paciente parar aqui, eu vou chamar vocês. E aí, virou um inferno, porque injetava na coronária direita, ele falava, chama o código azul. Eu falei, doutor, não precisa, porque quando chegar aqui, o paciente voltou. Não, mas não é, não estou entendendo. É para chamar ou não é para chamar? E aí, os cardiologistas, a gente deslocava, né? Ninguém está aqui para brincar, meu Deus do céu. Então, as pessoas estão trabalhando no PA, eles estão inseridos na escala, na UTI, na coronária, no PA, as pessoas estão trabalhando. Então, fizemos uma nova reunião e hoje está escrito lá no time de resposta rápida que na hemodinâmica, se ele não voltar no primeiro choque, ou se não for por conta da coronária direita, que a gente aciona o código azul. Então, injetei na coronária direita, fibrilou, desfibrilei, voltou, acabou, assunto encerrado, vida que segue, porque isso não é infrequente. Volta no primeiro choque. Volta no primeiro choque. Porque ele faz... porque na verdade... Isso, porque ele não reconhece aquilo como oxigênio, né? Então, ele fala o que não é, certo? Então, ele fala o que é uma coisa branca, gosmenta, viscosa, o que é essa gente? Eu sou até vocês estão me ficando comigo, vou brincar com vocês também. Então, ele não reconhece aquilo como oxigênio e é onde ele faz a fibrilação. Que ele faz a fibrilação justamente por isquemia, por falta de oxigênio. Tá? Então, muito bem colocado por ela, quando você tem uma lesão, você pode fazer uma arritmia por isquemia. Ok? Por conta disso. Bom, então, como eu mostrei para vocês, essa é a sem vergonha da artéria do nosso sinusal, que às vezes nos dá susto. Isso aqui é um marginal, meninos. Então, olha a diferença do marginal da coronária direita, bem pouquinho. No entanto, que tem gente que nem usa esse termo de marginal esquerdo e marginal direito, porque dificilmente a gente vai ter problema nesses raminhos de marginal direito. Então, fala marginal, todo mundo já compreende que é da coronária esquerda. Ok? Mas se quiser usar, pode usar, porque eu também tenho marginal aqui. E aqui no final, meninos, a coronária direita se bifurca, e vocês vão ver que é em torno assim, de 80% dos pacientes, ela tem essa bifurcação, tem uma parcela que é uma variação anatômica que a gente já vai falar já, em que ela se bifurca para ventricular posterior, e o de baixo é o descendente posterior. Não tem uma pessoa parecida, a pessoa é ótima, não tem um ramo parecido na parede anterior do coração, com esse nome? Quem é a principal? Quem é a artéria principal? A BA. Então, veja só como o nome é bem parecido. Descendente posterior. Que é justamente... Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pessoal, que a gente vai voltar nesse slide, mas essa aqui é a coronária direita, certo? Que é justamente esse ramo aqui que efetivamente faz a irrigação da parede posterior e interior do ventrículo esquerdo. E que ele vai se ligar, meninos, justamente aqui, ó. Esse aqui é o bigode da descendente anterior, que vem lá da frente e até o ápice do coração. Então, o descendente posterior, que é na parede posterior do coração, ela vem em encontro da descendente anterior, que vem lá da frente. Descendente posterior. Vamos voltar lá. Então, descendente posterior e ventricular posterior. Ok? Bom,
falei para vocês, em torno de 80%, e eu não gosto de números, eu não quero que vocês decorem números, quero que vocês saibam que a maioria da população tem o que a gente chama de dominância à direita. E o que significa isso? Que esse ramo que eu mostrei para vocês aqui, ele é na bifurcação da coronária direita, ele nasce dessa bifurcação. Então, 80% da população tem o ramo descendente posterior nascendo da coronária direita. Isso é o que é o comum. E aí a gente usa um nome, meninos, chamado de dominância coronária anatômica. E aqui que eu falei para vocês que nem sempre o dominante é importante. E nesse caso não tem nada a ver um conceito com o outro. Então, quando eu falo de importante, eu estou falando da descendente anterior. Ela é a mais importante. E ela é importante porque é a que irriga a maior parede do meu ventrículo esquerdo. Aqui, eu estou falando, meninos, conseguem enxergar aqui na lousa? Eu estou falando parede anterior. Então, eu estou falando que a circunflexa percorre aqui o sulco atrioventricular esquerdo e a coronária direita percorre o sulco atrioventricular direito, ambas em direção ao cruz córtex. Quando elas chegam no cruz córtex, deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu vi, eu atualizei. Quando ambas chegam aqui no cruz córtex, lá na fase embrionária, uma delas emite o ramo que a gente chama de descendente posterior. Como chama isso mesmo? Descendente posterior. Então, o que percorre aqui chama descendente posterior. A maioria da população, quem emite esse ramo é a seguinte, parede posterior. Então, eu falo que a coronária direita, ela domina a parede posterior e inferior do ventrículo esquerdo. E aí que está o conceito de dominância, não de importância. Tudo bem? Uma porcentagem da população, em torno de 10%, meninos, quem emite essa coronária, esse ramo descendente posterior, é a CX. E aí eu tenho uma coronária direita pequenininha e uma CX maior, porque ela emite o ramo descendente posterior. Mas o que tem? Não Então entendi. aqui eu falo que ele tem dominância à esquerda, porque o ramo descendente posterior sai da CX. Então, eu tenho esse conceito de dominância direita e dominância esquerda. Quem define a dominância é o ventricular, é o descendente posterior, que é o DP. Se for, que na maioria da população, se sair da CD, é dominância direita. Se sair da CX, é dominância esquerda. E uma parte bem pequenininha da população, meninos, tem codominância ou dominância balanceada. Ou seja, tanto a CX quanto a CD emitem ramo DP. Tem dois, Vinícius? Tem dois. Ah, mas então essa daí ganhou a vida, porque aí, pessoal, mas sim, olha só, porque aí eles dividem a irrigação da parede posterior. Então não adianta, né? Nasceu, mas assim, não tem grandes benefícios com isso, ok? Que aí vai dividir, que cada um irriga uma parte. Então, quando eu falo em dominância, meninos, dominância, você vai ver lá no laudo. Paciente com dominância direita, eu já sei que a maioria da população tem essa dominância direita, porque aquele ramo descendente posterior está nascendo da coronária direita. Esse paciente tem dominância à esquerda. É porque esse paciente tem a DP nascendo da CX. Então, só para a gente mostrar novamente, meninos, olha aqui, ó. Aqui, que teoricamente é o cruz córtex, nesse caso, a CD, que emite o ramo descendente posterior.
Aqui a gente está vendo a parede, teoricamente. A parede posterior, isso mesmo. E aí, meninos, como aqui é aquele cruz-cordes que eu falei para vocês, quando o DP não sai da coronária direita e sim da circunflexa, eu não visualizo esse ramo aqui quando eu injeto contraste. Então, eu visualizo só o VP, esse ventricular posterior. Deu para entender? Porque aí eu vou visualizar lá na PX. E aí o menino me liga, o Bruno me liga de novo e falei, vamos ver, eu tô com um quarto aqui de parede inferior, no Eletrovi, que é parede inferior. E eu falei, pode mandar. E aí eu vou abrir um catéter pensando neste paciente aqui, nossa, tudo estragado a mão. Pensando neste paciente aqui, óbvio que a maioria da população, eu vou abrir um catéter de direita ou de esquerda? Direita. Direita. Eu vou abrir de direita. Aí vem E aí, 10% eu erro. 10% das vezes eu erro quando ele me fala que é parede inferior. Porque tem esses 10% que o descendente posterior que irriga a parede lá inferior está nascendo da esquerda e não da direita. 10% eu vou errar. 10% no custo, porque eu vou abrir um catéter assim antecipadamente, não vai ser nada daquilo. Entendeu? Mas é engraçado que nem o médico tem como saber, né? Então ele sobe com o catéter e fala, putz, dominância esquerda, puxa e traz outro, para a gente tratar logo a coronária, porque eu preciso abrir a coronária porque tem músculo. Ok? Então, vamos lá, meninos. Isso aqui é uma figura para mostrar bem como funciona essa dominância que eu falei para vocês. Então, essas duas figuras estão na parede posterior do coração. E aí eu tenho esse lado aqui, que é a maioria da população com dominância à direita. Eu tenho aqui a CD, que percorre o sulco atrioventricular direito e emite o ramo descendente posterior. Nesse caso, eu tenho uma dominância à esquerda, porque é a circunflexa que percorre aqui o sulco atrioventricular esquerdo que está emitindo o meu ramo descendente posterior. Nesse caso... Oi? Eu não sei se eu consigo ver a diferença. Ali não tem duas aqui? Meninos, vou mostrar aqui rapidinho para eles, tá? Ah, é porque tá... essa imagem ficou muito ruim, deixa eu apagar essa aqui. Ó, eu tenho aqui a CD, quando chega no cruz-cordes, emite essa artéria aqui, que é a descendente posterior. Então, aqui ela tá vindo da CD. Essa aqui. Nesse caso aqui, e olha como a CX acaba ficando pequenininha. A CX chegou até aqui, ó, emitiu esse ramo marginal, tá tudo encerrado. E esse outro busão aqui desse não? É veia. Lembra que a artéria, arteríola, capilar, vênula e volta por veia. Então, é veia coronária. Aqui a gente, teoricamente, não vai estudar mais na eletrofisiologia que se estuda, tá? Olha aqui a diferença. Aqui é da CX. A CD ficou pequenininha e a CX chegou no cruz-cordes e emitiu o ramo descendente posterior. Olha o bigode aqui da DA. Tudo bem, meninos? Deu para entender? Pessoal de casa, deu para entender o que é dominância direita ou dominância à esquerda? Se caso eu perguntar na prova assim, algo de dominância, caso surge alguma questão em relação à dominância. Então, só para a gente relembrar, dominância, a maioria da população tem dominância à direita. A dominância, ela realmente, a gente consegue avaliar pela artéria que emite o ramo descendente posterior, porque ela domina a parede posterior e inferior do coração, ok? Então, a maioria da população tem dominância à direita, o DP sai da CD. Uma parte da população, em torno de 10%, tem dominância à esquerda, porque quem emite o ramo descendente posterior é a CX. Meninos, deu para pegar? Sim. Eu estou fazendo uns rabiscos aqui na tela. Eu não sei como, mas tudo bem. E ele vai continuar aqui para sempre, ó. Eu não sei o que eu fiz, mas tudo tão bem.
Bom, aqui eu mostro para vocês, meninos. Deixa eu mostrar aqui no slide, fica mais fácil. Quando eu falo que eu subo com o catéter para fazer a coronariografia, meninos, lembra que eu falei para vocês que o ósteo das coronárias fica na raiz da aorta? Então, eu subo com o meu catéter, que ele faz âncora aqui na aorta, principalmente na crosta da aorta, e aí o catéter ele fica no seio coronariano, direito e esquerdo. Então, eu tenho catéteres de direita e tenho catéteres de esquerda. Meninos, o catéter trabalha até o seio. O catéter não entra na coronária. O que entra na coronária é o fio-guia, é o balão, é o stent. O catéter em si, ele fica exclusivamente até o seio coronariano. E é daqui, desse ponto que eu vou injetar contraste para fazer a minha cinecoronariografia. Certo, meninos? Aqui eu mostro para vocês que a gente tem alças diferentes, justamente porque eu tenho uma diferença entre o seio coronariano direito e esquerdo. Então, esse aqui é um catéter de esquerda que eu falei para vocês, que eu vou abrir de enxerida toda vez que tiver um infarto ou lateral alto, ou um infarto de parede anterior, eu vou correndo abrir esse catéter. E o catéter de direita, que é esse aqui, eu vou correndo abrir quando for de parede inferior, infarto inferior. Ok? Só lembrando, meninos, que como eu mostrei aqui para vocês, como eu tenho o coração... Oi, Pro, não precisou não. A Beth falou assim que esse papel fica aqui no hospital, não vai para a escola. Então a gente não precisa assinar. Controle para a esquerda. Então, o ósteo da coronária esquerdo, ele é um pouquinho mais alto do que o ósteo da coronária direita, porque ele está levemente deslocado. Então, ele deslocou a raiz da aorta também. Tá? Então, o ósteo da coronária esquerda é um pouquinho mais alto do que o da direita. Tudo bem, meninos? E aí, por que eu brinquei tudo aquilo, né? Porque, na verdade, meninos, o menino do pronto atendimento, ele já consegue ter essa noção. É claro que não é a prática nem o dia a dia dele, mas quando ele fala parede anterior, ele também pode falar, putz, isso aqui é uma DA, cara. E quando ele fala assim, Ivonise, eu tô com um paciente aqui com infarto anterior extenso. O que significa isso? Sabe aquele supra assim de V1 a V6? E você fala, Senhor da Glória, qual é a parede que parece que são todas? E aí você fica pensando, um infarto anterior extenso, ele tem alteração de eletro tanto na parede anterior quanto na parede lateral. Que artéria que ele está infartando? Será que ele está infartando a DA e a CX ao mesmo tempo? Matou a charada. Meninos, quando eu falo infarto anterior extenso, eu estou falando de um infarto de tronco. Eu estou falando antes da bifurcação ali da DA e da CX. Então, na portinhola. Então, eu estou falando de um infarto que está me ocluindo praticamente todo o ventrículo esquerdo. 80% do ventrículo esquerdo é irrigado por essas duas coronárias. Então, infarto de tronco é paciente morredor. Entendeu? Infarto de tronco é aquele que, se você não correr, ele tem morte súbita. Não dá tempo. Esse paciente facilmente entra num choque cardiogênico, meninos. Então, infarto anterior extenso é lesão de tronco na maioria das vezes. Só o ventrículo esquerdo todo. Fica tranquilo, nada fica tranquilo. Só 80%, assim, nada que... né? Só a tal da bomba, quase inteira. E aí, a gente consegue validar isso, meninos, da localização do meu infarto, de acordo com o que eu tenho no eletro. Eu também consigo validar o eco, né? Porque o que é o exame do eco, meninos? O exame do eco avalia a contratilidade do ventrículo esquerdo. Então, se eu estou dizendo
que tem alguma das paredes, e vocês já ouviram, já viram ou ouviram falar, nossa, ele tem acinesia de parede anterior. O que é essa acinesia? A parede anterior do ventrículo esquerdo não está batendo. Ou uma hipocinesia, ou seja, está batendo pouco a parede anterior. Se ela está batendo pouco, é porque ela tem pouca irrigação de coronária, ela está sofrendo. Então, eu também consigo avaliar. É que quando eu estou falando de supra, meninos, ninguém vai parar o processo. Ai, dá para chamar o eco? Você vai perder tempo chamando o eco, querido? Então, esse eco, muitas vezes, é feito depois, até para a gente ver que ele sofre uma lesão isquêmica, aquela parede, até a gente conseguir tratar. E aí, você vai fazendo a evolução do eco, para ver se aquela parede voltou ou não. Porque eu posso, dependendo do tempo, eu posso ter perda, eu posso ter necrose de estrutura. Tudo bem, meninos? E aí eu consigo identificar que, afinal de contas, de qual coronária que eu estou falando. Ok? Bom, como eu falei para vocês, né? Não adianta correr. Os meninos, como já correram para vir assistir a aula, né? Então, vamos começar aí com a nossa chamada oral, né? Olha a cara do Gustavo. Mas tudo bem, eu vou deixar a chamada oral ser em conjunto. Olha, eu estou só de olho em vocês, por favor, me abra todo esse microfone aí, tendo barulho, não tendo barulho, tendo criança, tendo passarinho, não importa, podem abrir o microfone, que eu queria só que a gente se ajudasse aí, quando eu falo de siglas das estruturas cardíacas e as siglas que a gente tem relacionado à coronária, tá? Então, vamos lá. VCS. Veia cava superior. Justo. VCI. Veia cava inferior. Inferior. AD. Átrio direito. Átrio. VD. Ventrículo direito. AE. Átrio esquerdo. PE. Ou Ventrículo PE. esquerdo. E essa AO? Quer dizer o quê? Aorta. Aorta. Isso. Aorta. Isso, Aorta. esse AO, quando ele está sozinho, a gente denomina a artéria, tá? Quando eu tenho V, um V maiúsculo, AO, eu estou falando de válvula aórtica. Tudo bem? Em relação à sigla, tricúspide, a válvula que vai de que estrutura para estrutura mesmo? Átrio direito. Átrio direito, Ventrículo direito. Lembra do garfudinho, isso, lembra do garfudinho. Tricúspide, é isso mesmo. A parte que o sangue é ruim. Então, átrio direito para ventrículo direito. E a mitral? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Mitral do átrio esquerdo. Isso, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E a gente deu esse apelido de mitral, porque a gente precisava homenagear a igreja. E quem chama mitra mesmo? O chapéu do Papa. Que é utilizado, meninos. Isso, então, vocês vão ver a mitra quando tem a missa do galo. É verdade, você pode ver que normalmente, assim, quando ele faz um pronunciamento, ele não usa a mitra. A mitra é para eventos importantes, ele usa como se fosse aquele kippah, sabe? Isso. Então, quando é aquela missa do galo, quando é uma missa importante, quando, sei lá, tem algum evento importante que eles usam a mitra. Então, a mitra é muito importante, ok? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. É válvula ou é válvula mesmo? Válvula. Isso, porque a válvula é um conjunto de válvulas, ou de cúspides, ou de folhetos. Como que chama mesmo a inserção das coronárias ali na raiz da aorta? Seios. Seios coronarianos. Então, eu tenho o seio coronariano direito, que emite a coronária direita, e o seio coronariano esquerdo, que emite a coronária esquerda. Vamos começar pela coronária esquerda? O que é TCE? Traumatismo crânio. Tronco do coronário esquerdo. É isso aí, meninos, eu conto com
vocês não deixem eles darem o apelido para tronco da coronária esquerda, não, tá? Porque TCE é trauma crânioencefálico. Mas os preguiçosos que não querem escrever lá no laudo, eles podem usar essa sigla para Tronco da coronária esquerda. perfeito. E o tronco da coronária esquerda, na maioria das vezes, ele se bifurca em duas grandes artérias. Uma delas chama ADA. O que significa ADA? Artéria Artéria descendente anterior. Descendente anterior, que ela liga a parede anterior. anterior, que é a maior parede do ventrículo esquerdo, meninos. Que a gente aqui está focando no ventrículo esquerdo, certo? Débora vai chegar com a tarefa de casa para saber onde que ela mora, ok? No coração dele. Então, mora no ventrículo esquerdo, é nesse que eu quero morar, porque afinal de contas nós somos uma bomba, né? Abafo caos, tá? Abafo caos. A outra artéria que sai do tronco da coronária esquerda é a ACX. O que é a ACX mesmo? Artéria circunflexa. A circunflexa, que ela circunda o coração pelo lado Esquerdo. em direção a quem mesmo? Ventrículo esquerdo. Nossa, olha que ele falou, a cruz torta do pau. Nossa Senhora. Do Papa, a cruz torta do Papa. Olha, o dia que for preso daqui, Gustavo, eu não quero nem estar perto de você, tá? Eu nem quero estar perto. Mas é exatamente, é uma cruz e ela fica torta, óbvio, porque o coração ele é levemente voltado para a esquerda. Então, a circunflexa circunda o coração e irriga toda a parede lateral esquerda em direção ao cruz cordes. A ADA emite que ramos mesmo, meninos? A ADA emite qual ramo? Ramos diagonais. Diagonal. Marginais. Diagonais, que a sigla é aqui DG. Então, ADA tem diagonais. E a CX tem o quê? As marginais. Marginais esquerdos, que a gente pode chamar só de marginais, porque os marginais direitos são muito pequenininhos. Então, lindo, marginal esquerdo. Perfeito. Pessoal, e ACD, o que é? O que significa esse termo ACD? Artéria coronária direita. Artéria coronária direita, que tem uma irrigação um pouco menor do ventrículo esquerdo, ok? Circunda o coração ali pelo sulco átrio-ventricular direito, em direção ao cruz cordes. Certo? A ACD, ela emite dois grandes ramos, que um se chama VP, o que significa VP mesmo? Não é veia pulmonar. O que significa VP? Ramo ventricular posterior. Ramo ventricular posterior, perfeito. E outro ramo, que a maioria da população ela emite, é esse aqui, que se chama Ramo descendente posterior. Diagonal. ramo descendente posterior. Descendente. Perfeito. Então, a gente já falou do marginal esquerdo, que é da CX, a gente já falou do marginal direito, que é da CD, e a gente já falou do diagonal, que é a DA. E esse com cara de palhaço aqui, com som de palhaço, diagonais. Diagonais. Quem que é esse diagonal? Diagonais direitas. O bobo da... Olha, falou tudo, é o bobo da corte que acha que é rei. Ele ficou com inveja, então esse aqui é o invejoso. Ele teria que ser um diagonal alto, que é da DA, mas ele ficou com raiva e nasceu lá do tronco. Então, eu tenho diagonais quando o tronco é Bifurcado. bifurcado, perfeito. Então, eu posso chamar ou de diagonais ou de ramo intermediário, que a sigla é RI. E aí, meninos, o que significa cruz cordes? Cruz do Papa. É a cruz do Papa, que fica na parede Posterior. posterior do coração, que é justamente a intersecção de todos os sulcos. Então, é interatrial, interventricular, átrio ventricular direito e átrio ventricular esquerdo. Isso é cruz cordes, em que tanto a CD quanto a CX vão em direção a esse cruz cordes. E aí, como as duas vão em direção ao cruz cordes, a gente tem um termo no laudo que se chama dominância. O que é dominância coronariana? Já também sei explicar. Perfeito o termo que ele usou, adorei. Quem ganhou a corrida e emitiu o ramo primeiro.
Então, qual ramo a gente está falando? Esquerda? Qual ramo? Não. Descendente posterior. Descendente posterior, meninos. Então, a dominância é uma briguinha ali entre a CD e a CX, porque as duas vão em direção ao cruz-cordes, e quando chega na cruz-cordes, na maioria da população, a CD que emite o DP. Então, a gente chama de dominância à direita, dominância da parede posterior à direita. Quando em 10% da população, ou seja, na minoria, a CX que emite esse ramo DP. Então, aí eu chamo de dominância à esquerda. Pessoal, deu para entender? Eu sei que não é tão simples, né? E eu agora pergunto para vocês: vocês tiveram anatomia coronariana, uma aula só de anatomia coronariana na faculdade? Não. Não. A gente tem anatomia cardíaca, né? Mas a anatomia coronariana eu fico com a sensação que a gente não tem. Então, meninos, eu falo que isso é a base para a gente entender um pouquinho esse negócio de parede posterior, para a gente trazer o que, afinal de contas, eu estou estudando, e quando eu falo em coronária, eu estou preocupada com o ventrículo esquerdo. Então, quando eu olho o eco, eu estou preocupada com hipocinesia, acinesia do ventrículo esquerdo. Quando eu falo fração de ejeção, é o poder que o ventrículo esquerdo tem de ejetar esse sangue para fora, para eu poder irrigar tanto o próprio coração como todo mundo. Então, é a minha fração de ejeção. Ejeção de quem? Daquele besta do átrio direito. Ridículo. Do ventrículo direito. O átrio esquerdo ainda participa. Mas o bam, meninos, a fração de ejeção é do ventrículo esquerdo. O quanto ele está conseguindo trabalhar adequadamente para ejetar esse sangue ventrículo esquerdo afora. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Agora nenhuma, na prova todos. Ah, na prova Daria para a gente revisar eletro né? de novo. Amanhã de manhã a gente vai avaliar um pouquinho, a gente primeiro vai contar a historinha, né? Porque eu gosto de contar a historinha de como começou a coronariografia, de quem que deu, volta a falar um pouquinho de quem deu esses nomes coronária, né? Que primeiro não sabia que a gente tinha duas coronárias, mas assim, nada dessa historinha que eu vou contar amanhã de manhã cai na prova, tá, meninos? Porque a historinha a gente acha, inclusive, no Google. Agora tem inteligência artificial, professora. Não precisa da prova de história, porque a gente já tem o IA. Não, mais engraçado, meninos, deixa eu contar para vocês. Tem um congresso de hemodinâmica agora em agosto, né? E aí,